Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre a Mesopotâmia. Então, capítulo 6 do livro de História. Então, nós falamos na aula passada sobre a Mesopotâmia, que era uma faixa de terra entre os rios Tigres e Eufrates. Lembrando que a história das primeiras sociedades, elas sempre aconteceram em torno de alguns rios. Vocês viram no capítulo passado que a sociedade egípcia ela aconteceu devido à importância do rio Nilo. E a sociedade mesopotâmica ela se desenvolve a partir da importância desses dois rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, nessa faixa de terra que possibilitou o desenvolvimento da agricultura. Nós vimos na aula passada os 5 principais povos que ocuparam a Mesopotâmia, foram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus, que nós vamos ver na aula de hoje. Os sumérios acádios, que nós vimos na aula passada, era um povo que se destacou na agricultura, principalmente nos sistemas de irrigação. Eles tinham o seu calendário, de acordo com a cheia dos rios, que eles desenvolviam a agricultura. Se organizavam em cidades-estado, lembram? Cada cidade tinha seu governo próprio, tinha sua religião, tinha seu rei. Então, eles se organizavam dessa forma. Depois dos sumérios acádios, vieram os amoritas, que constituíram lá o Império Babilônico. Lembra do Império Babilônico? Diferente dos sumérios e os acádios, que cada cidade tinha seu governo próprio, os amoritas eles formavam um império único, com um único rei. Então, aquele rei que dominava todo aquele império, se organizava dessa forma. E um dos principais reis foi o rei Hammurabi, que criou lá o Código de Lei, um dos primeiros códigos de lei que a gente tem notícias, que foi o Código de Hammurabi. Era aquele código de lei bem rígido. Lembra do olho por olho, dente por dente? Quem matasse alguém deveria pagar com a própria vida. Então, uma das principais características do Império Babilônico, do primeiro Império Babilônico, criado lá pelos amoritas, era essa forma de governo centralizada. E também esse código de lei aí, um dos mais antigos que a gente tem notícias até hoje. E hoje nós vamos falar sobre os dois últimos principais povos que habitaram a região mesopotâmica. São os assírios e os caldeus. Quem foram os assírios? Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, uma área de intensa circulação de pessoas e povos entravam e saíam do Vale Mesopotâmico. Então, essa região do norte da Mesopotâmia, devido a essa grande circulação de pessoas que vinham de outras regiões, porque essa parte fazia fronteira com outras regiões, então favoreceu aí se fixar moradia ali, desenvolver ali também a agricultura, e esse povo se fixar ali, os assírios se fixar ali, formando sua cidade. Na luta para garantir seu território, os assírios criaram tática de guerra, organizaram um exército poderoso com arqueiros, lanceiros, carros de guerra com rodas de aros. Então conquistaram terras e povos, formando um grande império. O Império Assírio abrangia a Mesopotâmia, a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Observe o mapa na página seguinte. Então, na página 98 aí do livro de História, tem um mapa que lá vocês podem observar a grande abrangência desse Império Assírio. Observa que além dele ocupar toda a faixa mesopotâmica, ele ainda atinge outras regiões, Então, eles vão ali dominando os povos, outros povos, e vão expandindo seu império. Os assírios justificavam a conquista de terras e escravização dos povos, dizendo que fazia isso para contentar Assur, seu principal deus. Lembrando que eles eram politeístas,
acreditavam em vários deuses, mas um deus principal deles era Assur. Então, tudo que eles faziam era em homenagem a esse deus, né? Se justificava aí para esse deus. Mas o que tornou os assírios mais conhecidos foi o uso da crueldade. Então, lembrando que o Império Assírio, né, imenso, muito poderoso, tinha também um exército muito poderoso e muito cruel. Então, eles, à medida que eles iam conquistando povos, iam fazendo prisioneiros esses povos e eles torturavam, né, seus prisioneiros, né? Eles usavam a crueldade no intuito de amedrontar, de que outros povos se rendessem, né, e não lutassem com eles por medo. Apesar disso, os povos dominados pelos assírios se rebelavam com frequência, mas o Império Assírio só desmoronou por volta de 612 a.C. Lembra, gente, que nós estamos falando das primeiras sociedades, antes de Cristo, né? Porque a história ela é dividida em duas eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando a gente fala das primeiras sociedades, né, nós estamos falando dos povos que viveram antes de Cristo. E mesmo com essa crueldade dos assírios, não impediu que o povo se rebelasse, né? E aí eles se rebelam, né? E aí vem a desmoronar o império em 612 a.C., quando os caldeus, aliados aos medos, que é povos vindos de outras regiões, atacaram, ocuparam e destruíram Nínive, que era a capital assíria. Então, o Império Assírio, ele tem, né, ele termina com essa invasão, né? Então, os povos que viviam ali se rebelaram, né? Vieram povos também de outras regiões que eram dominadas pelos assírios, então eles se rebelaram e tomaram o império. E aí, quem passa, né, a fazer parte da história, à frente da história aí são os caldeus, né, que foram os que derrotaram os assírios. Os caldeus, ou novos babilônicos, também se apoderaram de imensas áreas, constituindo o segundo Império Babilônico. Lembra do primeiro Império Babilônico, né, que a gente viu na aula passada? Esse império, ele tem seu fim. E aí, quando os caldeus, eles tomam o poder, né, dos assírios, ele instaura lá a segunda fase do Império Babilônico. Durante as violentas campanhas militares chefiadas pelo Nabucodonosor II, né? O Nabucodonosor I foi um dos reis do primeiro Império Babilônico. No segundo Império Babilônico, né, a gente vai ter aí a presença do rei Nabucodonosor II. Os caldeus arrasaram Jerusalém, prenderam milhares de judeus e forçaram a marchar com escravos para a Babilônia. Com as riquezas saqueadas dos povos conquistados, Nabucodonosor II coordenou a reconstrução da antiga Babilônia e assim voltou a ser o principal centro político, econômico e cultural da Mesopotâmia. O Jardim Suspenso teria sido construído no seu reinado, mas não há provas escrita e nem arqueológica da existência destes jardins. Então, esse jardim suspenso da Babilônia é muito famoso e muito falado, até considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Só que não há registros, né, nem escritos, nem arqueológicos que esses jardins tenham acontecido. Né? Mas ele é muito presente, né, na arte, na pintura e muito presente também em algumas literaturas da época. Né? Fala desses jardins imponentes, né, um sistema de irrigação, né, muito avançado para aquela época. Então, é muito famoso e muito falado esses jardins da Babilônia, mesmo que não tenha registro que eles tenham acontecido, mas se tornou muito famosos, né, por conta da literatura. Como outros impérios mesopotâmicos, o novo Império Babilônico também foi abalado por várias revoltas internas. Isso enfraqueceu e abriu caminho para os persas, chefiados por Ciro o Grande,
que o conquistou em 539. Né? Então, aí acaba o reinado, né, desses povos da Mesopotâmia, quando os persas invadem essa região. A sociedade. Como é que era organizada a sociedade na Mesopotâmia? Né, o poder político era privilégio dos homens, né? A gente percebe aí a presença de muitos reis, quase não se fala muito das mulheres, e esse reinado era passado de pai para filho. Além disso, era uma sociedade hierarquizada. O que é isso? O rei estava no topo, né, da pirâmide, e ele que comandava tudo, e aí depois do rei vinha outras camadas. Abaixo do rei, né, o rei era o centro de tudo, né, quem comandava tudo. Abaixo do rei estavam os sacerdotes, os nobres e os militares. Né? Lembrando que esses impérios, né, das primeiras sociedades, eles eram marcados por grandes conquistas. Então, sempre esses impérios tinham grandes exércitos. Então, os militares, nessa época, então, eles tinham uma grande influência junto ao rei, né, e eles tinham um certo privilégio, né, e um certo respeito. Então, observa que abaixo do rei estavam os militares, né, os nobres, que são aquelas famílias mais abastadas, e os militares, os sacerdotes, os nobres e os militares. Abaixo dessa camada vinham os comerciantes, os escribas e os artesãos. Os comerciantes, né, eram responsáveis pelo comércio, os escribas eram aquelas pessoas que escreviam, que cuidavam da administração, que auxiliavam o rei. Né? Então, eles tinham um certo estudo, um certo grau de informação. Então, eles cuidavam da administração e tinham um certo prestígio também. E os artesãos? Lembrando que naquela época não tinha indústria, né? Nós estamos falando aí das primeiras sociedades, de uma época, muitos anos antes de Cristo. Então, não tinha indústria nessa época. Então, tudo que era produzido de objeto, de utensílios domésticos, de joias, objetos para os palácios, eram tudo feito pelos artesãos, né? Era tudo artesanato. Então, os artesãos era uma espécie de artistas, né? Assim, da escultura, né? Da confecção de objetos, mas também para a realeza, né? Porque muitas vezes os pobres nem tinham muito acesso a esses objetos. E eles tinham um certo prestígio, né? Então, abaixo dos sacerdotes, nobres e militares ficavam os comerciantes, os escribas e os artesãos. E na base da pirâmide ficavam os camponeses e os escravos. Os camponeses eram aquelas famílias pobres, né? Não tinham muitas condições, trabalhavam no campo, trabalhavam na lavoura. E os escravos, né? Tá ali na mesma condição social, mas não tinha liberdade. Os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra, porque lembra que eles iam tomando outras regiões, dominando outros povos, ia fazendo esses povos prisioneiros de escravos. Ou então pessoas que se contraíam em dívidas e não conseguiam pagar essas dívidas e também era levada à condição de escravo. Na economia, a base da economia na Mesopotâmia, como todos já sabem, né? A principal atividade era a agricultura. Né? Os povos mesopotâmicos dedicavam à agricultura, à pecuária, né? Porque eles criavam também animais ali em torno da cidade, o artesanato e o comércio. Usando as águas do rio Tigre e Eufrates, cultivavam cereais como cevada, usado na produção de cerveja, o trigo, usado para fazer o pão. Além disso, plantava também o linho e o algodão, né, para a confecção de roupas. Nos espaços entre as plantações, cultivava legumes como pepino, hortaliça como cebola e alho. Ao redor das casas, cultivava frutas, especialmente a tamareira. Né? Além disso, criava ovelhas, cabra, porcos e bois. Usado também para puxar carroça, né? Porque lembra que nessa época a principal tração era animal, né? Tanto no cultivo da terra como para transporte.
jumento para o transporte de carga, carneiro, dos quais extraíam preciosa lã. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. Então, era aquela espécie de barganha, né? Tinha as feiras, como se fosse a feira do rolo, né? Você leva um produto e troca por outro, né? Para não haver muita circulação de moeda entre aquelas camadas mais pobres. O comércio interno ligava o campo à cidade. Na cidade mesopotâmica havia um grande número de artesãos especializados, que eram os tecelões, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, entre outros. Como compravam as peças encontradas no sítio arqueológico do Iraque. Então, esse sítio arqueológico, né, nos museus, né, dessa região, né, que a Mesopotâmia era uma região onde hoje é o Iraque. Então, nos museus ainda é encontrado, né, muitos objetos dessa época, né, o que permite, né, muitos estudos e a gente vê como é, né, saber aprender como é que vivia essa sociedade. E é isso, leiam com atenção os livros, né, tentam responder às atividades e até mais, né, na nossa aula do MIT. Espero todo mundo lá. Até!